Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Transpire e Transforme. Meu nome é Fábio Cardoso de Carvalho, sou cardiologista, clínico, intervencionista, e aqui no canal a gente sempre vai falar do esporte como a mais poderosa ferramenta de transformação. É uma transformação que não somente nos ajuda no processo de emagrecimento, como foi especificamente o meu caso, cheguei a quase 150 quilos, perdi 65 quilos até completar o Ironman Brasil. E essa transformação que o esporte faz, ela não se restringe somente ao corpo. É uma transformação completa que pega todas as áreas da nossa vida, nos dá mais segurança, mais confiança. Isso a gente demonstra na vida pessoal, nos relacionamentos, na vida profissional. É uma transformação realmente completa. E a gente fala muito disso aqui no canal. Nós temos a playlist do Papo de Cardiologista, onde eu falo sobre assuntos relacionados à cardiologia especificamente. Temos a playlist das histórias de transformação, onde outras pessoas também contam seus depoimentos, utilizando o esporte como uma ferramenta para superar um problema de saúde, um problema pessoal, e também temos a playlist aqui no canal do Bora Transformar, que é exatamente o vídeo de hoje. O Bora Transformar é o nosso papo com um especialista, onde tratamos sobre vários assuntos também ligados ao esporte, atividade física, saúde, envelhecimento, enfim. Então, conversamos com vários especialistas ali, sempre com esse panorama sobre a saúde e a longevidade também, não é? Hoje eu converso com o Bento, o Eduardo Bento, ele é meu personal, um cara com mais de 30 anos de experiência na modalidade, principalmente o treinamento de musculação. Então, nós vamos falar um pouquinho da importância do treinamento resistido, se ele é para todo mundo, para quem ele está indicado, qual o tipo de exercício, se as pessoas que têm outras doenças, se podem fazer, enfim, vamos dar uma passagem aí sobre esses assuntos relacionados especificamente ao treinamento resistido, tá? Então, muito obrigado novamente por você estar aqui. Aproveite e se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe também o nosso conteúdo, tá? Deixa seu like no vídeo, isso também é importante. E siga-nos também nas nossas outras redes sociais, temos perfil lá no Instagram, também temos o Transpire e Transforme Podcast, onde você pode ouvir aí na comodidade da sua atividade física, fazendo alguma outro compromisso aí numa outra atividade, enfim, você fica mais cômodo, mais livre, só colocando o seu fonezinho aí e ficando por dentro de todo o nosso conteúdo, tá bom? Muito obrigado novamente e que seja um papo bem legal para todo mundo. Valeu! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estou aqui com o Bento. O Bento eu conheci faz pouco tempo, né? Há uns 20 anos mais ou menos, né, Bento? Nós estamos Mais ou menos. nessa lida aí de personal e trabalhando aí. E eu queria que você, antes de mais nada, que você se apresentasse, Bento, falasse um pouquinho da tua qualificação, as tuas especializações, a tua experiência como personal trainer ao longo de todo esse tempo aí. Bom, Fábio, todo mundo me conhece como Bento, mas meu nome é Eduardo Bento Rodrigues, né? E aí ficou Bento, ninguém conhece como Eduardo. Eu tenho 29 anos de formação. Dentre esse período aí, os 29 anos atuando como personal, eu tive a felicidade no início da carreira começar dentro de uma clínica de medicina esportiva, onde eu consegui alavancar bastante aí essa condição da avaliação física em si, né, e do entendimento melhor daquilo que, para a gente poder ter uma prescrição mais adequada para o indivíduo, né? Então eu tive essa felicidade logo no início. Tenho 3 especializações, uma na área de exercício e envelhecimento, pelo Instituto Biodelta, com ligação ao Hospital das Clínicas, na área de reumatologia e geriatria. Tenho uma pós-graduação na área só de exercícios resistidos, na área de treinamento, musculação, e uma pós-graduação na área de gestão de academias, que é onde eu atuo hoje com a minha empresa, né? Eu dou assessoria esportiva a clubes, a academias, enfim.
e trabalho com isso. E a larga experiência em relação à atividade individualizada, no caso, o personal trainer. Né? Eu já estou aí, como eu falei, diante de todo esse contexto, eu também atuo ministrando aulas. Né? E trabalho aí, que eu costumo falar, dos 4 aos 100 anos, sem problema. Legal, legal demais, Bento. Bom, então, eu acho que é uma oportunidade bem legal da gente falar sobre o treinamento de força. Eu tenho falado bastante do treinamento de força nas postagens do perfil lá no Instagram, né? Eu acho que tem sido uma crescente a gente ter entendido o treinamento de força dentro de vários contextos relacionados à saúde, não só o processo de emagrecimento ou a melhorar o shape, esse tipo de coisa, né? Mas também no entendimento da musculação como um componente fundamental dentro da qualidade de vida no processo de envelhecimento. Então, eu acho que vai ser uma oportunidade bem legal. Agradeço muito você estar aqui, dispor Legal. desse tempo aí para a gente conversar. Eu acho que vai ter muita informação aí que a gente pode compartilhar com o pessoal, né? Então, vamos lá, vamos começar já. Já vou mandar direto a pergunta para a gente começar a destrinchar um pouco o assunto a partir daí. Você acha que a musculação ela é para todos? Ela é para todas as pessoas de todas as idades? Sim, com certeza. Hoje a gente está tendo a procura, principalmente no pós-pandemia, desde da condição da idade menor, né, que a gente se fala aí em 14 anos, mas a gente tem procura aí de crianças de 9 anos, 10 anos, todas com sobrepeso, todas necessitando de algum cuidado em relação à atividade física. E eu sou um defensor ferrenho da musculação, em qualquer idade. Porque se nós pegarmos essas crianças de 9, de 10, 11 anos, devido a esse avanço da tecnologia, ao celular, a gente encontra desvios posturais graves. E muitas das vezes a gente consegue melhorar isso, trabalhando essa condição da melhora da condição muscular, né? Existem outras formas, né, de buscar, mas eu acredito muito no trabalho de força. E quando a gente fala de trabalho de força para criança, a gente está falando de exercício resistido com o próprio peso corporal. Então, não estou falando que uma criança tem que puxar, fazer agachamento com uma barra nas costas. Não é esse o caso. Então, esse é um dos pontos. Os de meia idade, a gente sabe que as pessoas têm os seus hábitos hoje completamente mudados mediante, principalmente, o fator nutrição. E aí vem outras coisas associadas a tudo isso. E o idoso, a gente sabe que é fundamental, né? Com o declínio aí da massa muscular ao decorrer dos anos, com o fator degenerativo, a gente só sabe que só existe um caminho. Né? E o caminho é puxar ferro. É buscar o exercício resistido para gerar aí uma condição de conforto maior, seja ele nas suas funções diárias, seja ele aí na sua questão postural, na sua questão de se locomover, de buscar a melhora da condição cardiorrespiratória, mas ele precisa ter força para fazer isso. Então, Sim. eu dependo dos 6 aos 100, aos 110 anos e assim por diante. Legal, interessante que você pegou esses dois extremos de idade. Você falou que eu trabalho com criança, porque a gente pensa assim, logo na musculação, é isso aí, né? É anilha, é peso livre e tal, e você sempre vai associar o trabalho com pesos como se ele fosse o todo da carga, né? Então, é o que você falou, não, então, falando musculação, você vai ter que puxar ferro ou levantar um ferro ou e tal. Agora, dentro desses extremos de idade, desde da criança e da pessoa idosa, nós não estamos falando necessariamente de treinamento resistido com puxar ferro, né? Quer dizer, claro que se a pessoa não tiver plena capacidade e tal, ela vai fazer um treinamento com carga realmente, mas né, numa pessoa que já tem um grau de limitação ou numa criança que ainda você tem uma fase pré-adolescência, você não entrou a questão hormonal aí tudo tal, você não trabalha necessariamente com a carga, né? Não. A carga ela passa a não ser tão importante assim. Eu acho que dentro do formato de trabalho adequado,
uma das condições que a gente tem que se prezar e ser primária é você fazer com que o indivíduo entenda essa condição da sua consciência naquilo que está sendo feito. Óbvio que com uma criança a gente não consegue isso, mas você tenta de forma, vamos dizer, lúdica, fazer com que ele se movimente, por exemplo, um agachamento. Todos podemos fazer um agachamento. O que é um agachamento? Quais são quais são os músculos envolvidos num agachamento? Para o adulto e para a criança são os mesmos. Então, cabe a gente tentar mostrar de forma adequada como existem educativos que você gera para poder levar a eficiência mecânica do movimento. O fator carga, ele é uma consequência. À medida que você ganha condicionamento físico e ganha resistência e força, a carga tende a aumentar. Mas, dentre essa condição do fator idade, eu friso muito a questão da criança, porque a gente está tendo muita procura. Então, por isso que eu friso bastante. Os dois extremos, como a gente está conversando. É a criança e é o idoso. Vem, assim, crescendo absurdamente a procura da atividade individualizada. E a musculação, ela tende a isso. Então, eu falo, por exemplo, eu tenho clientes de 9 anos, que intitula-se musculação, mas não é musculação. Ele vai fazer um trabalho de força, por exemplo, de tração. Ele vai puxar uma corda, que vai puxar uma bola, um medicine ball, ele vai sustentar, ele vai subir sobre uma caixa e descer dessa caixa. É trabalho de força, é trabalho de resistência, é resistência do próprio corpo, né? E você pega idosos que começam a fazer supino, começam a fazer movimento de elevação para ombro com um cabo de vassoura, com bambu. Então, isso é gradativo. À medida que a mecânica vai se tornando mais clara, a carga naturalmente vai surgindo. Entendi. Então, essa evolução, ela tem que ser medida, ela tem que ser vista por parte do treinador, do professor, do personal. Entendeu? Eu sempre cobro da minha equipe justamente isso, essa sensibilidade em olhar mais e observar mais o movimento. A mecânica, a forma como se realiza, ela nos diz exatamente a condição que se encontra e aonde eu posso chegar. E quais os educativos, quais as formas que eu tenho dentro do meu conhecimento para fazer com que aquele indivíduo consiga uma melhora gradativa. Então é isso. Eu acho que em todas as situações, como você colocou, desde a criança até o idoso, a mecânica é muito mais importante do que a carga, né? Com Você vê certeza. No meu ponto, principalmente você vê a moçada aí querendo dar lá na academia, que é carga, 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 e tem uma mecânica toda arrebentada que acaba machucando, lesionando, né? você acaba criando vícios, né, vícios posturais, você acaba agravando, porque o índice de lesão dentro de uma sala de musculação, ele é muito baixo. Se você for procurar dentro do fator pesquisa, dentro do fator estatístico, ele é muito baixo. O que acontece de fato são os exageros, né? Então a gente tem aí, principalmente esse público do meio aí, fazendo loucuras, né? Agora, quando o exercício, o trabalho muscular, ele é conduzido e ele tem essa leitura que eu estou frisando, que é você acompanhar, o fator mecânico é mais importante do que tudo. Então, se você sabe exatamente como fazer e aonde você quer chegar, um agachamento ele não se torna perfeito na primeira semana. Existem educativos, não preciso agachar para fazer, para buscar, mas eu estou em busca do agachamento correto. Então, essa dinâmica, às vezes, ela leva tempo para você alcançar, porque isso é muito individual, é de pessoa para pessoa. Um vai ter facilidade e outro não. E muitas das vezes você consegue, no meio desse caminho, dessa lacuna aí entre iniciar e fazer bem feito, um tempo absurdo de educativos, de treinamentos, de fases, de como fazer. Aí demanda conhecimento de quem está passando. Isso é óbvio. Sem dúvida. Isso é muito importante. Eu sempre tenho frisado também a importância de se buscar um trabalho, principalmente um treinamento de força, um trabalho com orientação, né? Quer dizer, a internet virou escola de muita gente para muita coisa, né? Então, é exatamente isso que nós estamos falando, né? Quer dizer, um É, trabalho bem orientado, ele diminui muito a chance da pessoa se machucar, né? E não vai o sair grande fazendo uma exemplo loucura, né? O grande exemplo disso foi na pandemia, quando surgiu os treinamentos online, Ah, né? sim.
foi uma das alternativas que se teve para poder continuar, né, muitas pessoas continuar a atividade, porque se fazia dentro das residências. Mas, assim, do meu ponto de vista, isso estou falando de forma individual, para mim não deu muito certo, porque eu nunca fui muito adepto a essa tecnologia a ponto de acreditar que o meu cliente poderia ter uma eficiência legal. Mas ele está se mexendo, tudo bem, nesse aspecto legal. Mas não tem como, não existe. Essa condição de você pôr a mão, de você ajustar, de você observar, tem fatores que contribuem muito para a performance, vamos dizer assim, né? Para a melhora na melhora gradativa, sem riscos, né? Sem estar precisando fazer loucura com isso. E eu também sempre costumo dizer que musculação ela é fantástica, ela é milagrosa, mas o processo é lento. Lento por conta de tudo isso que a gente está falando, né? Não se consegue da noite para o dia. E o que acontece dentro das salas é isso, as pessoas querem um efeito rápido. Aí vão buscar outras alternativas. Ou ele exagera na carga, ou ele vai buscar outras alternativas, né? Sim. Assim, Beto, de maneira geral, vamos falar um pouquinho sobre os principais objetivos do treinamento resistido. Quer dizer, será que a gente consegue enumerar dos principais objetivos de um treinamento de força? Cara, para mim, assim, no meu ponto de vista, diante do público, cara, eu nunca trabalhei com alta performance. Tá. Nunca trabalhei com treinamento de alta performance, então foge completamente do meu conhecimento. A gente tem a base, mas foge completamente. Dentro daquilo que eu atendo, daquilo que eu faço nesses 29 anos, eu acho que o primeiro ponto é você, dentro do trabalho de força, é você melhorar as condições funcionais, diárias, assim, tipo, você vai pegar o cara que fica sentado o dia todo. Ele precisa, de uma forma geral, estar com tudo estabilizado, porque essa condição ergonômica de ficar sentado o dia todo lhe causa muito mal. Mal articular, mal com ganho de peso, e aí vem se aglomerando e se somando muitos problemas. Né? Algumas doenças que vão surgir e assim por diante. Então, a partir do momento em que eu consiga ter uma melhora da qualidade de força desse indivíduo, ele pode muito bem sair 2 ou 3 vezes, sair para dar uma corrida de forma segura, sem nenhum tipo de problema. Ele pode, no final da tarde, no final do expediente em si, ele pode ir ao chão, fazer uma flexão de braço, fazer um abdominal, ou mesmo em uma academia. Ele consegue dar ritmo. Então, para mim, o feixe principal disso é a condição funcional, é o que ele pode adquirir tendo força. Né? Ele tendo força, ele pode tudo. Ele pode participar de provas de finais de semana, ele pode nadar, ele pode correr, ele pode, enfim, ele pode fazer um trekking, ele pode viajar, ele pode pôr uma mochila nas costas, fazer o que ele bem entende. O indivíduo que perde força e que não tem essa visão, ele paga um preço mais alto por isso. Ele vai pagar, com certeza ele vai pagar. Seja numa lesão, seja numa outra condição de patologias associadas a tudo isso, a esse fator. Porque à medida que envelhecemos, a gente perde e perde mesmo. Homens acima de 30, 35 anos, o declínio é muito rápido. E mulheres, então, ainda com uma maior aceleração de tudo isso. Tá. Então, bom, você falou aí do ganho funcional, que acho que é o aspecto mais importante, efetivamente, do treino resistido. E vamos falar um pouquinho do papel da musculação no emagrecimento. Isso vem, como eu disse, mais recentemente, eu até, no meu processo de emagrecimento, eu utilizei assim, a musculação ela foi importante para mim no pós-bariátrica, pós-imediato, quando eu fui liberado do ponto de vista médico para voltar a fazer exercício, eu vi que eu estava uma tábua, eu tinha perdido muita gordura, mas também tinha perdido muita massa magra. Então, foi o que você falou, recuperar a questão funcional. Mas a ênfase maior foi no exercício aeróbico, né? Então, a partir daí, corrida de rua, depois foi para o triatlo e tudo mais. Agora, as publicações mais recentes, os estudos mais recentes, eles têm mostrado a importância do treinamento de força como um coadjuvante, não um coadjuvante lá, meio só para dar uma tonificada na musculatura, mas como realmente um participante ativo fundamental
dentro do processo de emagrecimento, né? Como é que você tem visto, como é que você tem visto isso e como é que é a tua experiência no atendimento dessas pessoas que te procuram para fazer musculação com esse objetivo de emagrecimento? Então, eu vou falar com propriedade de um caso que eu atendi e se encontra aí atrás das câmeras o doutor Fábio, que é você. Né? Mesmo diante dessa condição que você priorizou dentro do fator aeróbico, eu vou te corrigir que você fez musculação, sim. Foi, A musculação te foi, ajudou muito, foi. entendeu? Pelo menos era 2 vezes na semana, mas isso ajudou você a ter uma condição de poder intensificar mais o trabalho aeróbico. Foi. Então, a forma como eu vejo é fundamental, né? Essas dietas restritivas, mesmo sendo orientada, você tem uma perda de massa magra muito alta em relação ao peso corporal. E pensando-se dessa forma, você tem que a única forma de você desacelerar esse processo é durante esse processo dessa dieta restritiva de condições é você manter a musculação, é você dar ênfase à musculação. O trabalho aeróbico ele é de fundamental importância, mas eu acredito na união dos dois. Não existe um e nem o outro. Existe a somatória dos dois. Você não consegue ter intensidade suficiente no aeróbico se você não tiver força. Você não consegue ter estabilidade articular se você não tem os músculos ajustados, se você não tem tônus, se você não tem condição, qualidade de contração adequada para que haja estabilização da articulação. Para quem corre, tornozelo, quadril, joelho e assim por diante. Eu sempre falo, né, se nós pensarmos no declínio da massa magra, da massa muscular, para o idoso, recomenda-se caminhar, tá? Mas o indivíduo não tem força para subir, para mudar o passo, a amplitude da passada dele é menor, ela só é menor porque ele não tem força para ter uma amplitude maior. Portanto, ele diminui a amplitude. Diminui por quê? Porque não tem força. Ele não tem força para ter a fase de voo da passada com a aterrissagem do pé à frente. Então, ele diminui. Eu sempre falo, você não consegue ter, seja dentro do ciclismo, seja dentro de trabalhos cíclicos, né? Ciclismo, sei lá, remo, o que quer que seja. Dentro do trabalho de corrida, dentro do trabalho de caminhada, você não consegue intensificar, ter intensidade, porque assim, o organismo ele se adapta muito rápido a tudo. Então você precisa constante, com frequência, estar mudando o estímulo. Para que eu possa mudar o estímulo dentro do fator aeróbico, eu preciso ter essa estrutura bem estável. Porque como que eu saio do caminhar para o trotar sem ter qualidade de estabilização articular? Eu vou ter problemas. Sem Uma dúvida. luxação, uma torção, eu vou ter um problema de desgaste. Quem tem predisposição a desenvolver a artrose com desgaste, ele vai conseguir acelerar isso e mais cedo ou mais tarde ele vai ter problema. Aí vem o fator que é complicado. Ele está naquele processo, de repente ele tem uma lesão, ele tem que voltar tudo para trás. E eu acredito no trabalho da estabilização muscular justamente como preventivo a tudo isso. E ele contribui para esse aumento gradativo da intensidade do trabalho. Porque hoje a gente sabe que existem trabalhos que, mediante o fator tempo, trabalhos com intensidade alta no trabalho aeróbico, que contribuem muito no emagrecimento, né? Que são os trabalhos dos hits da vida aí, dos trabalhos de intensidade, trabalhos de tiro dentro da corrida. Se não tiver musculação, se não tiver tudo isso ajustado, vai ter problema. Então, é fundamental a musculação e o trabalho aeróbico conciliado aí com as mesmas percentuais, vamos dizer assim. Uns defendem mais o aeróbico, uns defendem mais o muscular, mas eu acredito na junção dos dois por experiência. Eu fiz bastante musculação logo no início da bariátrica, como eu falei, e depois, quando eu comecei a focar mais nas provas de triatlo, principalmente as provas mais longas, eu não conseguia encaixar a musculação dentro da minha planilha de treino, né? Eu cheguei a fazer um pouco Pilates, o Pilates também me ajudou muito com relação a flexibilidade, amplitude de movimento. Também é um treino resistido, né? Claro que não é uma forma de um treino resistido. Você também trabalha muito com peso do corpo, coordenação. É um trabalho diferente, né?
Eu acredito, a gente tá enfatizando bastante a musculação, mas é assim, não é que eu não acredite num todo, como você está falando, dentre outras condições de se ajustar. Né? Nós temos aí, como você citou, o Pilates, nós temos outras modalidades que, somando-se, você consegue ter uma qualidade melhor em tudo que você pretende ou de que quer que seja, de qualquer que seja o seu objetivo. Eu acredito nessa união. Agora, o maior problema de hoje é quem tem tempo para fazer tudo. Ah, é Se nós difícil. podemos fazer uma atividade de manhã, uma atividade na hora do almoço, uma atividade à tarde, uma atividade à noite, pudesse conciliar várias modalidades aí. Muitas das vezes, o que está mais próximo, para que a gente possa ter desempenho amador, vamos dizer assim, é a musculação, que é que a cada 3 quarteirões tem uma academia. É. Então, se torna fácil. Então, e aí a partir do momento que eu diminuí a intensidade de competição e até do treinamento aeróbico, aí eu voltei a focar na musculação mesmo, até porque já bateu 50 também, né? Então, precisa realmente. E aí foi interessante que aí eu consegui entender na prática muitos desses aspectos. Quer dizer, eu não trabalho sentado numa atividade administrativa, mas eu trabalho com uma proteção de chumbo, né, na minha atividade. Então, só esse aparato de chumbo aí pesa por volta de uns 6 quilos. Isso para cada exame para você ficar o dia inteiro. Se você não tiver um certo grau de força muscular, chega no final do dia, você está arrebentado com uma coluna lombar, joelho, tornozelo, né? Então, você precisa ganhar musculatura para poder exatamente ter essa questão funcional que você colocou, né? Então, independente da atividade, seja ela uma atividade administrativa que a pessoa passa a maior parte do tempo sentada, ou seja uma atividade não tão passiva assim, mas que demande algum outro trabalho muscular, é fundamental que você tenha a musculação, trabalho de força para complementar tudo isso, né? Com certeza. Mediante o que saiu agora recente, nos últimos 60 dias, 30 dias aí, se eu não me engano, dos benefícios da musculação em relação à condição do cérebro, né? A condição de controle ou desaceleração de problemas mentais relacionados ao Alzheimer, relacionados à demência, relacionados... Então, a musculação ela tem um contexto muito amplo, né? Nós temos aí a musculação envolvida dentro de patologias que nós não imaginávamos que poderia trazer um benefício, no caso, a oncologia. Nós temos aí a musculação envolvida dentro de doenças relacionadas a comportamento, né? No caso, relacionado à área da psicologia, né? No caso, que a gente encontra com muita frequência hoje, diante da situação que a gente vive, que é a... Me fugiu. Que é a Ansiedade, depressão, né? a depressão, ansiedade e depressão. A musculação tem uma ação muito importante em relação a gente consegue conciliar e consegue ajudar no tratamento dessas patologias, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. E qual que é a tua experiência também na prescrição de treinamento de força para aqueles indivíduos que têm outras comorbidades, né? Porque tem muitas pessoas que às vezes, eu não vou porque tomo remédio para pressão, tomo remédio para isso, tenho problema de colesterol, e as pessoas que têm muitas comorbidades, elas acabam abrindo mão aí do treino de força, né? Pessoas mais idosas. Então, queria que você falasse um pouco da tua experiência na prescrição de atividade para esse grupo de pessoas mais idosas com outras doenças. O primeiro passo é você tentar identificar exatamente e tentar entender. Eu chamo isso de uma leitura. E eu utilizo um formato que a gente criou, que é uma avaliação clínico-funcional. O clínico para entender o que está instalado, né, para saber, conhecer um pouco desse indivíduo, mediante a apresentação de alguns laudos médicos, exames já feitos,
E depois ele vai para o funcional, que é para entender qual é o estágio dele físico em relação ao fator postural, em relação à condição de consciência corporal, né? Aí eu junto tudo isso e quando a gente se depara com alguma coisa que seja nova, o primeiro passo é entrar em contato com o médico, né? Do cara que prescreveu, do cara que manteve o laudo. Muitas vezes, pela experiência que eu tenho, pelo tempo que eu tenho, eu consigo ter acesso, né, a ortopedistas, a cardiologistas, eu consigo ter. Nós temos, nos últimos 10 anos para cá, a gente está conseguindo, eu sempre fui defensor de valorizar muito a profissão da educação física, porque a gente estuda muito, né? Nós não somos habilitados a diagnosticar e mesmo a interpretar, por exemplo, um eletrocardiograma. Mas eu preciso fazer com que o médico entenda de que a forma como ele vai me passar, seja através de um laudo, seja através de uma conversa via telefone, eu tenho capacidade de interpretar. Então, hoje a gente está conseguindo devagar esse espaço e os médicos estão confiando no trabalho da gente. Então, felizmente, eu tenho conseguido bons resultados, né? A gente tem aí, diante dessa situação, a gente se depara, às vezes, com várias comunidades num indivíduo só. E a gente tenta interpretar. E o que eu não consigo diante da experiência, eu vou buscar informação com quem está me mandando. E muitas vezes hoje, o que está acontecendo? Os médicos já estão preparados, já estão mandando para a gente laudos já dando ênfase ou pedindo para que se dê ênfase em determinada condição, né, em termos de atividade física, né? Então, vem melhorando bastante, mas eu acredito que possa melhorar ainda mais, né? Como toda e qualquer profissão, existem os que estudam e os que não estudam, né? Os que acham que sabem ou os que enganam. Então, a gente vem aí batalhando a cada dia, buscando, né? Como eu sempre falo, o caroço é um pouco mais embaixo, né? Você ter em suas mãos uma pessoa com um laudo médico, isso torna a condição muito mais séria do que a gente imagina, né? Então, você tem que ter capacidade para interpretar. Se você não tem, você tem que buscar ajuda. É o que eu faço, né? Eu tenho facilidade com os físios, com todos os médicos, e eu posso lhe garantir que eu tenho aí cliente que tem de tudo que você possa imaginar, né? Então, a gente tem uma experiência em relação a isso. Mas é de fundamental importância esse relacionamento, esse contato. E aí a humildade. Eu acho que a humildade também para o profissional é tudo, né? Sem Tanto dúvida, de um né? lado quanto do outro, a gente tem que entender que a gente não é dono da palavra. Eu sempre falo que eu aprendo muito com o meu cliente. O meu cliente me ensina. Cada aula, cada momento, ou a pessoa que vem procurar, eu aprendo muito. Para mim, é um constante aprendizado. Constante. Eu conversei também há um tempo com um amigo meu ortopedista, né? E ele estava falando exatamente isso, que atualmente tem havido uma integração muito maior dessas especialidades, né? Do ortopedista, do fisioterapeuta, do educador físico, às vezes pode entrar um pouquinho nutricionista, mas quando a gente fala em saúde, principalmente em longevidade, é uma equipe multidisciplinar que tem que estar afinada, né? Ela tem que estar em harmonia, ela tem que estar integrada, né? Então, E os benefícios é de quem procura. Então, à medida que você tem esse trabalho multidisciplinar, você acredita nisso e preza por isso, quem ganha é o indivíduo, é o cliente que está à sua frente, né? E se nós somos, eu seria muita audácia da minha parte de considerar um provedor de saúde. Não é esse o caso. Mas a gente tende a buscar todas as informações para que a gente erre menos. Errar, a gente erra, mas sim. eu tento errar o menos possível, né? Então, para isso, eu preciso dessa multidisciplinaridade. Sem isso, eu não vou conseguir alcançar. Se nós não nos unirmos, se nós não conversarmos, é o que acontece muito na minha área. O professor de educação física se fala muito pouco entre nós, né? Poderíamos discutir mais. Eu sempre cobrei por isso e faço a minha parte, né? Mas e sempre sou muito aberto. Eu gosto muito de compartilhar. Eu gosto muito de ensinar, né? Eu sempre falo que o meu cliente, ele às vezes
Ele nem precisa, porque a gente tenta explicar tudo o que está sendo feito e o que ele está fazendo e para que serve o que ele está fazendo. E, diante disso, por isso que eu acredito nessa condição da multidisciplinaridade, né? De você trocar, de você interagir, de você ser humilde, achar que não sabe, e procurar e assim por diante. Só quem vai ganhar é o cliente, é o aluno, né? Sem dúvida. Existe alguma, eu acho que é só para a gente pensar, quer dizer, existe alguma situação em que a musculação não esteja indicada, que ela não pode ser feita? Olha, esse grupo de indivíduos, ou para essa situação, é melhor não. Acho que não, né? Não, não existe. Hoje aí nós temos uma demanda muito grande, por exemplo, eu coordeno a academia da Associação Atlética Ferroviária e o Complexo Aquático. Quando nós recebemos lá o projeto do pessoal do Paralímpico, a gente começou a entender um pouco a necessidade de nós estudarmos um pouco mais e Sim. tentar expandir mais para esse público, que é um público que tem muito pouca opção. E isso nos trouxe uma visão muito importante, né, infelizmente é assim que acontece, né, mediante o problema que você acaba buscando alternativas, né? Nós melhoramos a acessibilidade, nós começamos a nos preocupar com qualquer degrauzinho que tinha para se subir, para o cadeirante se sentir mais seguro. Então, você vê detalhes nesse público que só te inspira e te É. mostra que tudo é possível. É como eu falo, tudo é treinável, tudo, 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 independente da condição que a pessoa se encontra, né? Eu já cheguei a trabalhar com, vamos dizer, musculação com elástico em pessoas acamadas com pós-AVC, com paralisias relacionadas a membros superiores, e a gente conseguiu ter resultado com isso. Então, por isso que eu falo, eu afirmo, tudo é treinável, tudo é treinável. Entendeu? Então, eu não vejo nada que seja impossível. Talvez alguma coisa relacionada à condição motora, de algum, por exemplo, às vezes tem algum idoso que ele começa a ter déficit não de atenção, mas ele começa a ter dificuldade de alguns movimentos, então você tem que reduzir velocidade, você tem que adequar o movimento, porque isso, aí você vai investigar, você vai atrás do médico, você descobre que ele já teve uma isquemia, você descobre que ele, entendeu? Então, eu sempre falo que a aula de hoje determina a aula de amanhã. O que acontece muitas das vezes é que você tem que adaptar muito, principalmente para esse público, para o idoso. Adaptação constante. Por isso que eu falo que eu aprendo a cada aula, porque me força a buscar todo o conhecimento possível, e muitas das vezes uma coisa que eu jamais imaginava que poderia trazer um efeito, ela acontece. Então, por isso que eu acredito que não existe nada que impeça, nada, nada. Como eu falei, já trabalhei com acamado, e já trabalhei com o deficiente físico, já trabalhei com o deficiente mental, e assim vai. Depende do ajuste, depende da leitura que é feita pelo profissional, do que de fato eu posso explorar. Tudo pode acontecer, né, diante do movimento. Eu acredito no movimento. Pois é, papo bem legal, né? A gente fica com essa mensagem final que tudo é treinável. Então, não existe nenhuma limitação formal ao treinamento resistido, ao treinamento de força, seja para crianças, seja para idosos, seja para pessoas com múltiplas comorbidades, pessoas com limitações. O treinamento ele é adaptável, as limitações são contornáveis, mas é importante que algum grau de força seja efetivamente treinada em todas as populações, principalmente nos mais idosos, quando falamos de saúde e longevidade. Acho que foi um papo muito legal, muito elucidativo, não é? E as mensagens muito claras, muito diretas. Valeu mesmo por você ter ficado conosco até o final. Um grande abraço e até o próximo vídeo.